Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Que o Espírito revele para nós a nossa união com Cristo, união esta que ninguém pode separar. Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo expressa a sua confiança no amor incondicional de Cristo, de Deus, porque Cristo é Deus. Mesmo nas provas mais duras, temos a garantia do cuidado protetor e amoroso do Senhor. O amor de Deus, o amor de Cristo é antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa criada, Deus amou. Ele é amor. Deus não criou para amar. Ele criou porque Ele amou. Ele ama. O amor de Deus é antes da criação. João capítulo 17, versos 23 ao 26. Eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Então o amor é antes da criação do mundo, da fundação do mundo, como Jesus disse aí. Deus é amor, e com o amor que Ele é, Ele nos amou. Com o amor que o Pai amou o Filho amou o Pai, e também o Espírito, é com esse mesmo amor que Ele nos ama. E esse amor é antes da fundação do mundo. É um amor incondicional. O amor de Cristo já existia antes de iniciar o tempo e foi demonstrado
de uma maneira extraordinária na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo tem uma resposta a esta pergunta em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, o que o apóstolo Paulo disse é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta não é: quem nos separará do nosso amor a Cristo? Mas quem nos separará do amor de Cristo? É o amor de Cristo por nós e também em nós. Porque Jesus disse: para que o amor do Pai, o amor que o Pai amou o Filho, Jesus disse que esse amor estaria nos seus salvos. O amor derramado na cruz por nós é Cristo mesmo. O que foi derramado na cruz por nós? Que amor é este? É o próprio Cristo. Cristo morreu por nós e também nos fez morrer com Ele para o pecado. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Depois disso, depois da morte de Jesus e a nossa morte em Jesus, Deus o Pai entrou com a ressurreição, pelo seu Espírito. Deus nos ressuscitou com Cristo. Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai, pelo Espírito Santo, mas nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, versículo 12. Agora, Cristo está em mim, em uma união indissolúvel. Quem nos separará do amor de Cristo? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai
e vós em mim e eu em vós. Foi o que Jesus disse em João 14, verso 20. É uma identificação perfeita. Eu em Cristo e Cristo em mim. Nós em Cristo e Cristo em nós. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Esta expressão final do versículo 10, vivamos em união com Ele, em união com Cristo. Deus nos uniu, estamos unidos em Cristo, nós em Cristo e Cristo em nós. Romanos capítulo 6, versículo 5, ali o apóstolo Paulo também fala como que aconteceu a nossa união com Cristo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Preste bem atenção aqui, que a palavra de Deus está afirmando que nós fomos unidos com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Diz aqui que fomos. Alguém fez. Foi Deus que fez. Nós não nos unimos a Cristo, mas fomos unidos a Cristo. Nós não nos unimos a Cristo. Foi Cristo mesmo que nos uniu a Ele. Deus nos escolheu em Cristo, em união com Cristo, desde antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Mas a nossa união com Cristo, do ponto de vista histórico, começou na cruz. João capítulo 12, versículo 32, vamos ouvir aí o que Jesus disse a respeito do momento em que ele foi levantado da terra na cruz, sobre a cruz e crucificado por nós. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus foi levantado na cruz, sobre a cruz, ele atraiu todos os homens que ele veio salvar em seu corpo e morreu com todos eles. Cristo morreu por todos e com todos. Assim, todos morreram com ele. Isso é o que diz a palavra de Deus e nós precisamos crer nela. Basta crer na palavra de Deus que afirma
porque nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte e ressurreição. A grande revelação do Novo Testamento é esta: nós em Cristo e Cristo em nós. O objetivo de Deus é revelar Cristo em nós como o nosso tudo. Se você já descobriu que Cristo é tudo, então também já descobriu que não precisa de mais nada além dele na vida espiritual. Você acha que Deus tem algo maior e melhor do que o seu Filho em nós? O objetivo mais elevado na salvação de Deus é Cristo em nós. Cristo dentro de nós é o projeto eterno de Deus. A vontade de Deus para nós é revelar Cristo e revelar no nosso interior, para que nós o conheçamos. É um conhecimento contínuo. Nós crescemos no conhecimento de Jesus. O Espírito Santo nos ajuda a avaliar a vida de Cristo em nós. E só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar de Cristo. Nenhuma circunstância pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Nada pode melar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que segurança! Nós temos essa segurança. Assim, nem as alturas, nem os abismos, nem coisas de hoje, nem as piores delas, nem as coisas do futuro, nem os piores cenários possíveis, nem anjos ou seres do mundo espiritual de qualquer nível ou dimensão, nem principados humanos, nem demoníacos, e nem qualquer criatura de qualquer mundo ou criação, sim, irmãos, nenhuma dessas coisas poderão nos separar do amor de Deus. Segurança total. Eu não preciso viver paranoico, assombrar, porque em relação ao amor de Deus, em relação ao amor de Cristo, ninguém pode me separar dele. Para o apóstolo Paulo, todas as coisas, circunstâncias e criaturas de qualquer mundo não podem nos separar de Cristo. Nenhum poder criado tem condições de nos ameaçar em relação ao amor de Cristo por nós e em nós. Quem assim crê é imbatível, não por causa de si mesmo, mas unicamente por causa de Cristo que vive nele. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou é Cristo. Nos amou e continua nos amando.
Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição e agora vive vitorioso em quem crê que com Ele morreu e ressuscitou. Se você não crê que morreu com Cristo, Cristo também não viverá em você. Cristo venceu tudo e vive a totalidade da sua expressiva vitória em nós e através de nós. Então, irmãos, toda vez que depararmos com tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, não apenas devemos vencer, mas devemos ser mais que vencedores em Cristo. Toda vez que depararmos com o pecado, com Satanás e todo o seu bando, a nossa vitória está garantida em Cristo. Quem vence não sou eu, mas Cristo em mim vence no meu lugar. Você precisa entender isso. Você depende disso e eu também. Quem vence não é você. A intenção de Deus não é essa. Quem vence é Cristo vivendo em nós. A maneira de Deus agir é fazendo a substituição da nossa vida pecadora por Cristo no nosso interior. Você morreu em Cristo na cruz e acabou-se. Agora Cristo vive no seu interior. É Cristo que vence vivendo em você. Não mais eu, mas Cristo em mim. O eu é uma coisa terrível. A maior encrenca, a maior enrascada do ser humano caído é ele mesmo, em seu eu perverso. A maior encrenca, a maior enrascada do ser humano tem duas letras. Eu. É o velho ser pecaminoso e corrupto. Esse eu pecaminoso tem a ver com a vida natural, egoísta, ímpia e pecadora que nós herdamos de Adão em Adão, a partir da queda no pecado. Esse eu é terrível. Quando que tudo começou? Deus não criou o ser humano com esse terrível e pecaminoso, egoísta eu dentro de si. Como que isso aconteceu? Como que o interior do homem foi transformado nisso? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, vemos todo o caminho da tentação e da entrada do pecado no homem e no mundo. A palavra tem que ser citada com fidelidade. Satanás adulterou a palavra de Deus, atacou a palavra de Deus,
aumentou, diminuiu, negou. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, não ouse citar a palavra de Deus com alterações. Você está fazendo o que o diabo fez. Não deturpe a palavra. Não aumente nada. Não acrescente nada. E nem tire nada da palavra de Deus. Nem um ponto. Nada. A palavra de Deus tem que ser citada como ela é. Você não tem autorização, e nem eu, para mexer na palavra de Deus. Não podemos aumentar, nem diminuir, e nem deturpar a palavra de Deus. O prejudicado é você mesmo. Mexer na palavra de Deus, alterar a palavra de Deus, dizer aquilo que Deus não disse, ou aumentar aquilo que Deus disse, ou diminuir. O prejudicado é você mesmo e quem aceita isso. Mas a palavra de Deus continua intacta, porque ela é a palavra de Deus. Nós não podemos mexer na palavra. Cuidado com o inferno. A palavra falou: quem alterar a palavra, diminuir a palavra, não tem parte com o Senhor. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Então, irmãos, Satanás começou deturpando a palavra de Deus, dizendo à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, verso 1. O diabo começou atacando a palavra de Deus. O diabo, você notou que ele citou a palavra de Deus. A Eva ele citou de uma maneira deturpada, e fez isso intencionalmente. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e onde queria chegar. Eva também citou a palavra de Deus deturpada, mas não intencional, acho eu. Ela fez isso porque estava confusa. É possível um irmão estar confuso ao citar a palavra a alguém, mas isso também tem que ser acertado. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, verso 2 e 3. Você notou, irmãos? Eva disse assim: disse Deus. Eva disse Deus. Falou para a serpente, falou para Satanás, que estava por trás de tudo ali. Disse Deus. Mas o que disse Deus? Ela começou bem, depois ela pisou na bola, dizendo isso aqui: nem nele tocareis. Deus não disse essa frase. Ela acrescentou. Eva citou a palavra de Deus com adição. Não faça isso. Ela acrescentou: nem nele tocareis,
para que não morrais. Satanás se aproveitou disso, viu que ela estava toda confusa e partiu para o ataque total. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Prestou atenção? Satanás negou frontalmente, Satanás negou totalmente a palavra. Satanás contradiz e acrescenta a palavra. Finalmente, Satanás acusa Deus de ser egoísta e mau, como alguém que esconde o que é bom só para ele, e faz e apresenta a sua proposta nefasta, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E sereis como Deus. Foi o apelo da serpente, o apelo de Satanás a Eva. Você será como Deus? Foi a promessa sedutora do diabo. Eva, motivada pelo desejo de ser igual a Deus, olhou para si mesma e tornou-se egocêntrica. Algo dentro de Eva respondeu ao que Satanás estava oferecendo. Foi então, irmãos, que o eu pecaminoso teve o seu terrível nascimento e estabeleceu o seu trono dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão dentro de nós, que dele descendemos. Já nascemos contaminados, estragados na fonte. Por isso que não tem jeito. Não adianta religião, não adianta escola, não adianta nada. Essa natureza egoísta é a essência do pecado. Esse eu é a coisa mais devastadora, destrutiva e pecaminosa deste mundo. O que é mais destrutivo, devastador neste mundo? Bomba atômica? Não. É o eu. A bomba atômica já é resultado do eu. O eu é a raiz de todos os pecados e a causa da miséria da humanidade. Por causa dessa natureza egoísta, a sociedade sofre, a família sofre, o meio ambiente sofre e as vidas estão sendo arruinadas. O homem, sob o efeito danoso do eu, é amante de si mesmo. 2 Timóteo 3, verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Isso. A sua versão disse: porque os homens serão egoístas nos últimos dias. Ele é assim, nasce assim, mas isso vai aumentar muito nos últimos dias. A minha versão diz: porque haverá homens amantes
de si mesmo. Não é nem a amante que é a pior coisa, é o amante de si mesmo. Porque a amante só entra porque eu sou amante de mim mesmo. Eu me amo. E vice-versa, homem e mulher. O ser humano amante de si mesmo é perigosíssimo. Ele vive a partir de si mesmo, para si mesmo e confia em si mesmo. O pecado propõe tornar o homem importante, grande e focalizado em si mesmo. O ser humano no pecado é ensimesmado. O ser humano cheio de si mesmo é também cheio de mágoas, ressentimentos, porque a sua vontade não foi realizada. E quando as coisas não acontecem do jeito que ele programou, fica lamentoso, lastimoso, irritado, ressentido, amargurado e perde a estribeira. Tem um conceito elevado acerca de si mesmo. Deseja ser o centro de observação, o foco das atenções. O eu quer que as pessoas saibam o quanto ele é grande, importante, sabido. Por outro lado, ele também quer evidenciar que ele é bom, generoso, inteligente e digno de ser consultado. Jesus disse assim: sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Mas o eu tem essa ideia sobre si mesmo. Tem gente que pensa assim: ele precisa de mim, o grupo lá precisa de mim, vocês precisam de mim, sem mim vocês. Não é assim não. Quem disse que vocês precisam de mim? Eu não sou insubstituível, nem aqui nem em lugar nenhum. Só Jesus pode dizer isso, mas o eu acha isso. Sem mim, esse mim aí tem que morrer. Se for religioso, é ainda pior. O eu perverso, transformado em religioso, meu irmão, o negócio é feio. O eu é o pior dos trapaceiros, o pior que podemos imaginar. Agora, a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho é a morte. Estou crucificado. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não eu, é morte, é cruz e morte com Cristo. A minha morte com Cristo é a única solução para mim. Não mais eu, mas Cristo em mim é o projeto de Deus para cada cristão verdadeiro. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. Se você não está crucificado com Cristo, não creu ainda, Cristo não vive em você, a sua vida cristã é uma enganação, é uma frustração. Sem a morte do nosso eu, com Cristo na cruz, não haverá salvação nem santidade e jamais seremos verdadeiramente felizes.
Através da nossa morte com Cristo, nós ganhamos libertação do eu. Ganhamos libertação do eu. Não mais eu, mas Cristo em mim. Mudou a fonte em mim. O eu perverso foi substituído por Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. E Cristo vive espontaneamente em nós em todas as ocasiões, circunstâncias e momentos. Irmãos, é maravilhoso viver de Cristo em mim. Eu gosto de dizer Cristo vive em mim, porque para mim é maravilhoso esse viver de Cristo em mim. Viver de Cristo em mim é tudo. Cristo morreu e ressuscitou para fazer a mudança mais significativa da vida de uma pessoa. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles, morreu e ressuscitou. Que maravilha, hein? E Ele morreu por todos. Lembre-se que todos morreram com Ele, para que os que vivem, os que ressuscitaram com Cristo, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora sim, é uma grande bênção morrer para mim mesmo, porque quando morro para mim mesmo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nós nos rendemos à morte com Cristo, Ele passa a viver em nós. Cristo em mim. Agora, irmãos, tem uma coisa: Cristo ninguém derruba, então nós também não cairemos, porque Ele vive em nós. Por isso somos mais do que vencedores por Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as coisas em nós. Cristo é o meu castelo forte. Jesus é quem me pode sustentar o tempo todo. Estou abrigado e protegido no amor de Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomados, cheios. Cheios de quê? Cheios do próprio Cristo e do seu amor. Amém?